Mentiras sobre a pneumatologia e os dons. 347. O cair no Espírito é o batismo com o Espírito Santo. Mentira. O batismo no Espírito é o ato de união do crente ao corpo de Cristo na conversão. Fenômenos de perda de consciência ou desequilíbrio físico não possuem amparo exegético como evidência de espiritualidade. 348. Profecia moderna tem o mesmo peso de autoridade que a Escritura. Mentira. O cânon está fechado. Qualquer palavra profética hoje deve ser julgada pela Bíblia e jamais pode trazer nova revelação doutrinária ou normativa para a Igreja. 109. O dom de línguas é uma língua da angélica, incompreensível para Deus e para os homens. Mentira. No Pentecostes, as línguas eram idiomas humanos reais, xenoglossia. O uso moderno como balbuceio estático carece da função bíblica de sinal para os incrédulos e edificação inteligível. 350. O cristão deve decretar sua cura para ser sarado. Mentira. A cura é uma prerrogativa da vontade soberana de Deus. Nós suplicamos, ele decide. Tentar comandar a saúde é inverter a relação entre Criador e criatura. 351. Dívida é falta de fé. Mentira. Embora a Bíblia desestimule a dívida e ordene a boa mordomia, ela não a classifica como um pecado que anula a fé. É um problema de administração, não necessariamente uma apostasia. 352. A lei da semeadura é um investimento financeiro garantido. Mentira da ganância. A semeadura bíblica refere-se à generosidade de coração e à vida na justiça. Usá-la para prometer retornos financeiros multiplicados é transformar a fé em um esquema de pirâmide espiritual. 353. O pastor é o anjo da igreja, com autoridade mística. Mentira. O termo em Apocalipse refere-se aos mensageiros ou líderes locais, mas não confere a eles uma natureza angélica ou uma autoridade que não possa ser confrontada pela congregação. 354. A igreja deve se envolver em guerra espiritual territorial para purificar cidades. Mentira. Nossa guerra é contra principados e potestades através da pregação do Evangelho e da vida santa, não através de gritos contra o ar ou mapeamentos geográficos de demônios. 355. Lugar de mulher é no silêncio total, anulando o serviço. Mentira. Embora o pastorado seja restrito aos homens, as mulheres são chamadas para ensinar outras mulheres, servir, profetizar, no sentido de proclamar, e ser pilares essenciais na obra do reino. 356. A grande tribulação já passou, preterismo radical. Mentira. Muitas profecias sobre a tribulação envolvem eventos globais e cósmicos que ainda não ocorreram. Reduzi-las à queda de Jerusalém em 70 d.C. É forçar o texto bíblico. 357. Crentes não serão julgados por suas obras. Mentira. Seremos, sim, julgados no tribunal de Cristo, Bema. Não para a salvação, que é pela graça, mas para galardão e prestação de contas da mordomia. 358. O milênio é apenas o tempo em que a igreja governa politicamente agora. Mentira. O reino milenar exige a presença física e o governo direto do rei Messias sobre a terra, cumprindo as promessas literais feitas a Israel. 359. Cada um tem a sua verdade. Mentira. A verdade é objetiva e reside em Deus. O que você acredita não muda a realidade dos fatos divinos. O relativismo é o suicídio do intelecto. 360. Deus é vítima da liberdade humana. Mentira. Deus é livre. O homem é que tem uma liberdade limitada e escravizada pelo pecado. Deus não está assistindo à história para ver o que o homem fará. Ele é o autor da história. 361. Jesus é o nosso irmãozinho ou amigão. Mentira irreverente. Jesus é o Senhor soberano, o Criador do universo e o juiz de toda a terra. Embora ele nos chame de amigos, a nossa postura deve ser de temor e tremor, não de uma intimidade banal e desrespeitosa que ignora sua santidade. 362. A fé é um sentimento de paz. Mentira. A fé bíblica, pistis, é confiança intelectual e espiritual nas promessas de Deus,
mesmo quando os sentimentos são de angústia ou dúvida. A fé não é uma emoção, é um compromisso da alma com a verdade. 363. O sacrifício de Cristo foi uma derrota que se tornou vitória. Mentira. A cruz foi a vitória planejada. Cristo não foi vítima das circunstâncias. Ele foi o executor do decreto eterno de redenção. No Calvário, ele não estava perdendo. Estava comprando o seu povo. 364. Devemos visualizar o que queremos para que Deus materialize. Mentira ocultista. Isso é a técnica do pensamento positivo infiltrada na igreja. Deus não é um servo da nossa imaginação. Ele é o Senhor que responde segundo a sua vontade, não segundo nossos exercícios mentais de visualização. 365. A oração de guerra serve para limpar os ares para o Espírito Santo. Mentira. O Espírito Santo não precisa que humanos abram caminho para ele. Ele é o Deus onipotente que sopra onde quer. Essa prática rebaixa a soberania do Espírito ao esforço humano ritualístico. 366. A unção da prosperidade se transfere pelo suor ou por sapatos do pregador. Mentira fetichista. Isso é animismo puro. O Espírito Santo não se comunica através de fluidos corporais ou objetos de couro. É uma profanação da doutrina da habitação do Espírito. 367. A igreja deve ser acolhedora a ponto de não confrontar o pecado. Mentira. Uma igreja que acolhe o pecador sem denunciar o pecado é cúmplice da sua condenação. O verdadeiro acolhimento cristão inclui o chamado ao arrependimento. 368. O corpo de Cristo é uma democracia. Mentira. A igreja é uma monarquia e o rei é Jesus. O governo da igreja, através de presbíteros, serve para aplicar a lei do rei, não para votar nos desejos da maioria. 369. A membresia na igreja local é opcional. Mentira. Em todo o Novo Testamento, os cristãos são contados, submetidos a líderes e comprometidos uns com os outros. O cristão sem igreja é uma contradição bíblica. 370. O que importa é a intenção do coração. Mentira relativista. A intenção importa, mas o ato deve estar em conformidade com a lei de Deus. Boas intenções não justificam práticas pecaminosas ou heresias doutrinárias. 101. A autoajuda gospel substitui a santificação. Mentira. A autoajuda foca em melhorar o eu. A santificação foca em mortificar o eu para que Cristo viva em nós. São caminhos opostos. 372. O cristão não pode julgar doutrinas, apenas amar. Mentira. Amar é zelar pela verdade. João, o apóstolo do amor, foi o que mais duramente condenou os falsos mestres. Não há amor verdadeiro fora da verdade. 373. A Bíblia é um livro de mensagens codificadas para o sucesso pessoal. Mentira narcisista. A Bíblia é a revelação da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Usá-la como manual de auto-otimização é desprezar o seu propósito eterno. 374. A arqueologia corrige a Bíblia. Mentira. A arqueologia é uma ciência limitada e em constante mudança. A palavra de Deus é final. Onde a arqueologia parece discordar, o erro está na pá do arqueólogo ou na sua interpretação, nunca no texto sagrado. 375. O Antigo Testamento é apenas história dos judeus. Mentira. O Antigo Testamento é a palavra de Deus para a igreja, revelando o caráter de Deus e preparando o caminho para o Messias. 376. Os anjos da guarda são nossos servos pessoais. Mentira. Os anjos são servos de Deus enviados para ministrar aos que hão de herdar a salvação. Eles obedecem às ordens do Senhor, não aos nossos comandos. 377. A morte é a passagem para a luz para todos. Mentira. Para o ímpio, a morte é a passagem para a escuridão exterior. A luz é exclusividade daqueles que estão em Cristo. 378. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, focado em bens terrenos. Mentira. O plano de Deus para a sua vida pode incluir martírio, pobreza e sofrimento para a glória dele. O plano é maravilhoso, porque termina na presença de Deus, não necessariamente em conforto temporal.
379. O inferno é um estado de espírito nesta vida. Mentira. O inferno é um lugar real, de sofrimento real, preparado para o diabo e seus anjos, onde os ímpios sofrerão eternamente. 380. Estamos sozinhos nesta luta. Mentira. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A igreja militante é sustentada pela mão onipotente do próprio Cristo. 381. A teologia divide, o amor une. Mentira. A teologia fiel divide a verdade do erro, a luz das trevas. Um amor que se une ao erro é traição a Cristo. A unidade bíblica é a unidade na verdade. 382. A Bíblia é um livro de consulta, e não a regra de fé. Mentira. A Escritura não é um lugar onde buscamos opiniões. Ela é a autoridade que nos governa. Ela não é consultada, ela é obedecida. 383. Deus ainda revela novas verdades que não estão na Bíblia. Mentira. A revelação normativa se encerrou com os apóstolos. Qualquer nova verdade que contradiz ou amplia o cânon é uma incursão herética contra a suficiência das Escrituras. 384. Deus criou o mal para que pudéssemos apreciar o bem. Mentira. Deus não é o autor do mal. O mal é a perversão do bem feita por criaturas livres. Deus usa o mal para sua glória, mas ele não o criou como uma ferramenta de contraste necessária à sua própria essência. 385. A natureza é sagrada em si mesma. Panteísmo. Mentira. A natureza é a obra de Deus, não o próprio Deus. Adorar a criação em vez do Criador é a essência da idolatria pagã descrita em Romanos 1. 386. Deus é uma energia impessoal que flui pelo universo. Mentira. Deus é um ser pessoal, triuno, que pensa, ama, julga e se relaciona. Tratá-lo como uma força cósmica é desumanizar o Criador e anular o Evangelho. 387. Jesus se tornou o Filho de Deus apenas no batismo, adocionismo. Mentira. Jesus é o Filho eterno, gerado, não criado, coeterno com o Pai. Sua filiação não é um título conferido, é sua natureza eterna. 388. O corpo de Jesus não era carne real, docetismo. Mentira. O Verbo se fez carne. Negar a humanidade física de Cristo é anular a validade do seu sacrifício substitutivo em nosso lugar. 389. Jesus morreu para nos salvar de nós mesmos. Mentira. Jesus morreu para nos salvar da ira de Deus. O problema principal do homem não é psicológico, eu contra eu, mas jurídico e moral, pecador contra o santo Deus. 390. O que não me mata me faz mais forte, como se fosse fé. Mentira estoica. O que não nos mata deve nos levar a depender mais de Deus. A força do cristão não vem da sua resiliência pessoal, mas da graça que se aperfeiçoa na fraqueza. 391. A caridade substitui a necessidade de pregação. Mentira do evangelho social. Dar o pão sem dar a palavra é alimentar alguém para que ele caminhe com mais vigor em direção ao inferno. A caridade adorna o evangelho, mas não o substitui. 392. O cristão não pode ter dúvidas. Mentira. A dúvida pode ser o campo onde a fé é provada e fortalecida. Negar a dúvida gera hipocrisia. Levá-la a Cristo gera solidez teológica. 393. O tamanho da igreja é o termômetro da presença de Deus. Mentira. Deus estava com Elias quando ele estava só, e Deus abandonou as multidões de Israel em sua apostasia. Fidelidade, não estatística, é o padrão divino. 394. A liturgia é uma preferência pessoal. Mentira. O culto deve ser regulado pela palavra, princípio regulador do culto. Não adoramos a Deus como queremos, mas como Ele ordenou ser adorado. 5. Pastores são mediadores entre Deus e os homens. Mentira. Há um só mediador, Jesus Cristo. O pastor é um facilitador que aponta para o mediador, nunca alguém que se coloca entre o fiel e o trono da graça. 396. No céu, não nos lembraremos de nada da terra. Mentira. A memória será redimida, não apagada. A nossa gratidão no céu depende da lembrança de quão grandes pecadores fomos e de quão grande foi a graça que nos salvou.
397. O inferno é a ausência total de Deus. Mentira. O inferno é a presença de Deus em sua justiça e ira. Se Deus estivesse totalmente ausente, o inferno deixaria de existir, pois ele sustenta todas as coisas. 98. As profecias de Daniel e Apocalipse são apenas literatura de conforto. Mentira. Elas são história antecipada. Negar seu caráter profético e futuro é esvaziar a esperança do retorno literal de Cristo e do estabelecimento de seu reino. 399. Podemos apressar ou atrasar a volta de Jesus. Mentira. O dia e a hora estão fixados no decreto soberano do Pai. Nossa missão não altera o cronograma de Deus, mas cumpre o papel que Ele nos designou dentro desse cronograma. 400. A mentira vencerá a verdade no final. A mentira que tenta amedrontar os santos. A verdade já venceu. O diabo é um inimigo derrotado que luta uma guerra de guerrilha enquanto espera sua execução final. Cristo reina e reinará para sempre. 401. A verdade teológica é relativa ao contexto cultural. Mentira. Embora a aplicação possa variar, a verdade revelada é absoluta e supra-histórica. O que era pecado no primeiro século continua sendo pecado no século XXI, independentemente da cultura. 402. A experiência pessoal valida a interpretação da Bíblia. Mentira. A experiência deve ser julgada pela Bíblia, e não o contrário. Sentir que algo é verdade não o torna verdade. Se contradiz a clareza do texto sagrado. 403. Devemos ler a Bíblia com lentes de suspeita contra os autores. Mentira liberal. A Bíblia deve ser lida com a lente da fé e da submissão. Duvidar da integridade dos autores bíblicos é, em última análise, duvidar do Espírito Santo que os inspirou. 404. Deus sente solidão, e por isso criou o homem. Mentira. Deus é plenamente satisfeito em si mesmo na comunhão da Trindade. Ele nos criou para sua glória e por transbordamento de sua graça, não por uma carência emocional ou ontológica. 405. A ira de Deus é apenas uma metáfora para as consequências naturais do pecado. Mentira. A ira de Deus é uma atitude pessoal e santa do Criador contra o mal. Reduzi-la a leis de causa e efeito é negar a santidade ativa do juiz. 406. Deus ignora pecados pequenos em favor do quadro geral. Mentira. Para um Deus infinitamente santo, não existe pecado pequeno. Cada desobediência é uma afronta infinita que exigiu o sacrifício infinito de Cristo. 407. Jesus orou no Getsêmani porque tinha medo da morte física. Mentira. Jesus temia o cálice da ira divina que ele teria de beber. Muitos mártires enfrentaram a morte com alegria. O que angustiou Cristo foi a separação espiritual e o peso do pecado sobre si. 408. O corpo ressurreto de Jesus era etéreo ou um fantasma. Mentira. Jesus ressuscitou em um corpo físico glorificado. Ele comeu peixe e convidou Tomé a tocar em suas feridas. Nossa esperança é uma ressurreição física igual a dele. 409. Jesus é um meio para chegarmos aos nossos objetivos. Mentira. Jesus é o fim. Ele não é o caminho para o dinheiro, para o sucesso ou para a cura. Ele é o destino final e o tesouro supremo da alma. Veneno. O crente pode ter excomunhão com demônios se assistir a filmes de ficção. Mentira legalista. A comunhão com demônios se dá através da idolatria e da prática do pecado, não pelo contato estético ou cultural. O crente em Cristo não é um vaso frágil vulnerável a energias de telas. 411. O jejum de Daniel é uma dieta espiritual obrigatória. Mentira. O jejum de Daniel foi uma circunstância específica de fidelidade às leis dietéticas judaicas em Babilônia. Transformá-lo em um ritual místico moderno para desbloquear bênçãos é legalismo sem base bíblica. 12. Tudo o que eu declarar com fé vai acontecer. Mentira da confissão positiva. A fé é confiança na vontade de Deus, não um poder mágico que dobra a realidade aos nossos desejos. Se o que você declara não for o decreto de Deus, nada acontecerá. 413.
A igreja é uma democracia espiritual. Mentira. A igreja é uma cristocracia. A autoridade não emana do povo, mas da palavra de Cristo. O voto da congregação serve apenas para reconhecer a vontade de Deus, não para criá-la. 414. O pastor deve ser o melhor amigo de todos para liderar bem. Mentira. O pastor deve ser um exemplo e guia. O excesso de familiaridade muitas vezes compromete a autoridade da pregação e a disciplina necessária ao rebanho. 415. A assistência social substitui o evangelismo. Mentira. O pão mata a fome por algumas horas. O evangelho salva a alma pela eternidade. Fazer um sem o outro, ou priorizar o pão, é uma traição à missão da igreja. 416. O purgatório é um lugar de limpeza para quem morreu em pecado. Mentira romanista. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Crer no purgatório é dizer que a obra de Cristo na cruz foi insuficiente. 17. O inferno é um lugar de festa para os rebeldes. Mentira satânica. O inferno é o lugar do choro e ranger de dentes, de agonia consciente e separação da graça de Deus para sempre. 418. Crentes falecidos intercedem por nós diante de Deus. Mentira. Há um só mediador. Os santos no céu adoram a Deus, mas não há base bíblica para que eles recebam nossas orações ou intercedam individualmente por nós na terra. 419. O anticristo será um robô ou inteligência artificial. Mentira sensacionalista. A Bíblia o descreve como o homem do pecado, uma pessoa humana real, embora possuída ou influenciada pelo diabo, que personificará a rebelião humana. 420. O importante é ser uma pessoa boa, Deus entende. A mentira que mais povoa o inferno. Ninguém é bom aos olhos de Deus. A salvação não é para os bons, mas para os pecadores arrependidos que confiam em Cristo. 421. A ciência é a lente para interpretar a Bíblia. Mentira. A ciência é o estudo da criação. A Bíblia é a palavra do Criador. A revelação especial é a lente superior que corrige as interpretações errôneas da revelação geral. Não adaptamos a Bíblia ao laboratório. Submetemos o laboratório à verdade divina. 422. O consenso acadêmico define o que é verdade teológica. Mentira. A verdade não é democrática. Se todo o mundo acadêmico negar a divindade de Cristo ou a inerrância, eles estarão em erro e a Bíblia permanecerá a verdade. 423. Deus me deu uma revelação que complementa a Bíblia. Mentira. O cânon está selado. Qualquer revelação que pretenda adicionar algo à Escritura é, por definição, uma impostura satânica. Deus já disse tudo o que precisávamos ouvir para a salvação e a vida piedosa. Deus é vulnerável ao nosso amor. Mentira da teologia relacional. Deus ama com perfeição, mas sua felicidade e plenitude não dependem da nossa resposta. Ele não se torna mais completo quando o amamos, nem menos Deus quando o rejeitamos. 425. A providência de Deus é apenas sorte santa. Mentira. Não há acaso. Cada folha que cai e cada império que sobe estão sob o decreto minucioso do Todo-Poderoso. Chamar a providência de sorte é despojar Deus de sua glória soberana. 426. Deus perdoa o pecado sem exigir punição. Mentira. Deus nunca deixa passar o pecado. Ou o pecado é punido no pecador, inferno, ou foi punido no substituto, cruz. A graça só é possível porque a justiça foi integralmente satisfeita. 427. O pastor é o meu guia espiritual infalível. Mentira. O único guia infalível é o Espírito Santo através da palavra. O pastor é um servo falível, que deve ser seguido apenas enquanto ele segue a Cristo e as Escrituras. 428. A igreja deve ser gerida pelo marketing para atrair pessoas. Mentira. O marketing atrai consumidores. O evangelho chama discípulos. Transformar a igreja em uma marca é prostituí-la com o sistema de comércio deste mundo. 9. O dízimo no Novo Testamento é uma lei de enriquecimento. Mentira. A contribuição no NT é baseada na generosidade, na alegria e no sustento do ministério e dos pobres.
Usá-la como barganha para receber fortunas é estelionato espiritual. 430. Eu sou o senhor do meu destino. Mentira de inspiração pagã. O homem nem sequer sabe o que acontecerá amanhã. O único senhor do destino é aquele que detém o fôlego de vida em suas mãos. 431. O ser humano nasce como uma folha em branco, tábula rasa. Mentira. Nascemos com um viés para o mal. O pecado original garante que desde o ventre, nossa inclinação seja a rebelião contra Deus. 432. A autoestima é o fundamento da vida cristã. Mentira. O fundamento é a Cristo-estima. O cristão não busca se amar mais, mas reconhecer-se pecador e encontrar todo o seu valor no fato de ser amado e comprado por Deus. 433. O diabo é o oposto de Deus. Mentira. Deus não tem oposto. O diabo é uma criatura finita. Deus é o Criador infinito. O diabo está mais próximo de uma formiga do que de Deus em termos de poder e essência. 434. Anjos são seres andrógenos, sem personalidade. Mentira. Embora não possuam corpos físicos por natureza, os anjos manifestam intelecto, vontade, emoção e uma identidade distinta como mensageiros do exército celestial. 435. O milênio é a eternidade no céu. Mentira. O milênio, seja interpretado literal ou simbolicamente, refere-se a um governo de Cristo em relação a esta criação terrena, servindo de prelúdio para o estado eterno, novos céus e nova terra. 436. O cristão pode mentir para o bem. Mentira. Deus é a verdade e não há mentira nele. O cristão deve ser íntegro. Embora haja sabedoria no que dizer e quando dizer, a mentira deliberada nunca é uma ferramenta do reino de Deus. 437. A castidade é um trauma religioso, mentira do mundo libertino. A castidade é a proteção da pureza e o preparo para o mistério da união matrimonial que reflete Cristo e a Igreja. 438. Tudo o que é bom é de Deus, mesmo fora da Bíblia. Mentira perigosa. O diabo se disfarça de anjo de luz. Nem tudo o que parece benéfico, positivo ou bonzinho tem origem em Deus se nega à verdade de Cristo. Tema 9. A morte é o fim de tudo. Mentira do materialismo. A morte é o portal para o juízo. A consciência permanece e o destino é eterno, seja na presença gloriosa de Deus ou no banimento eterno. 440. O evangelho é fácil. Mentira. O evangelho é gratuito, mas custa a vida do seguidor. É um convite para tomar a cruz, negar-se a si mesmo e morrer para o mundo. É fácil de crer, mas impossível de seguir sem o poder sobrenatural da regeneração. 441. Você é um Deus em formação. Mentira de inspiração mórmon e panteísta. Existe um abismo ontológico intransponível entre Criador e criatura. Seremos glorificados e feitos semelhantes a Cristo em caráter, mas jamais compartilharemos a essência divina ou a onipotência. 482. A cursa de ancestrais define o seu comportamento hoje. Mentira. Embora o pecado dos pais gere consequências sociais e educacionais, o crente é uma nova criatura. Culpar o passado genético ou espiritual para não assumir a responsabilidade pelo próprio pecado é covardia teológica.